Quais são e como são os passeios que nós temos nos Lençóis Maranhenses? Eu vou avaliar cada um deles com vocês após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. Eu acabei de voltar dos Lençóis Maranhenses. Dá pra perceber que eu tô meio moreninho, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que foi essa viagem. Eu viajei em maio de 2025 e tô trazendo vários conteúdos aqui pro canal, tanto em forma de vlog, que já devem estar saindo, quanto esses vídeos que eu vou gravar aqui no estúdio, que vão ter aí uma dinâmica de contar um pouco sobre como que foi, algumas experiências e dicas e coisas assim. Espero que vocês gostem. Gente, eu vou falar sobre os passeios dos Lençóis Maranhenses e eu vou separar eles pelas duas bases, né? Como eu viajei e eu fiz as duas bases, eu tenho aqui como opinar sobre cada um desses passeios. E eu vou falar um pouquinho brevemente até sobre os que eu não fiz, por que eu não fiz e se eu recomendo mesmo não tendo feito. Vamos lá. Primeiramente eu vou falar dos passeios de Santo Amaro, que foram os meus passeios favoritos. Eu já fiz alguns vídeos mostrando aqui sobre como que era o acesso lá em Santo Amaro para entrar nas lagoas. Vai estar tudo na minha playlist dos Lençóis Maranhenses que eu vou deixar para vocês aqui no card. Mas vamos falar sobre os passeios, cada um deles. Primeiramente o passeio Andorinhas. Esse passeio ele passa pelas duas primeiras lagoas. Foi o primeiro passeio que eu fiz, né? É um passeio de meio período e dá para você combinar depois com o passeio Emendadas, que aí você consegue fazer um de manhã e o outro à tarde. O passeio Andorinhas eu achei um passeio assim tranquilo, ele não tem nenhum destaque, eu diria assim, a gente vai em lagoas bonitas, né? E na segunda lagoa que a gente vai tem até um balanço dentro da água lá que dá para tirar foto. Mas eu não consigo destacar nada assim de diferentão no passeio. É um passeio que você visita duas lagoas, é bem tranquilo e saiu vídeo exclusivo sobre como que é esse passeio de Andorinhas aqui no canal, tá? Não é um passeio ruim, só que é um passeio assim que eu diria que não tem um tchan, assim, sabe? É para conhecer duas lagoas, você volta na hora do almoço e acabou. E aí, no mesmo dia, à tarde, como eu falei, eu fui fazer o passeio Emendadas, que é um passeio bem legal, porque esse nome Emendadas é porque tem várias lagoas ali emendadas. Esse passeio, o carro para, o carro da agência, né, ele para e você tem que prosseguir a pé por mais ou menos 50 minutos. Então você vai andando ali pela areia, alguns trajetos você vai andar pela água e essa água pode chegar a bater até na sua cintura, tá? Então se você tiver com mochila, vai ter que colocar ela para cima para não molhar coisas eletrônicas e tudo mais. Mas é bem tranquilo o passeio, não é um caminho difícil de fazer. Você vai ter que subir e descer algumas dunas ali que pode dar uma cansadinha, mas eu vi gente de todas as idades fazendo. Se você não tiver um problema sério de mobilidade, eu diria que vai ser bem tranquilo de fazer. E o legal desse passeio é você subir numa duna bem alta, que é onde você vê o pôr do sol. Infelizmente no dia que eu fiz não teve pôr do sol porque estava mais nublado, mas mesmo assim a gente aproveitou bastante, fez vários vídeos, vários conteúdos, subimos nessa duna, eu fiz um vídeo descendo, correndo na duna que eu vou deixar para vocês passando aí. Então foi um passeio que eu achei bem legal e ele com o pôr do sol deve ser incrível. Eu infelizmente não consegui pegar ele com o pôr do sol, mas foi um passeio muito legal sim, o Emendadas. São várias lagoas que tem lá em volta, dá para nadar, dá para subir para a duna para ver como é que é tudo lá de cima, então eu achei bem legal. E o legal desse passeio é que depois, como você fica até depois do pôr do sol, quando você volta para o carro, são mais 50 minutos andando, né, para chegar de volta no carro, e aí quando você chega no carro já está escuro. E a experiência de andar nos Lençóis Maranhenses de carro à noite foi muito legal, é muito bonito andar nele lá escurão, só com a luz da lua mesmo ali te iluminando e a luz do farol do carro, né. Eu achei bem legal andar lá pelos Lençóis à noite também, então o passeio Emendadas foi um passeio que eu achei muito, muito bacana. No dia seguinte a gente fez o passeio Ponta Verde e esse passeio também nós passamos por várias lagoas, só que é um passeio de dia inteiro. Então, como eu já falei em outros vídeos, como é um passeio de dia inteiro, você almoça lá dentro dos Lençóis Maranhenses, porque lá tem comunidades, tem pessoas que moram lá e pessoas que vivem com restaurantes que justamente as agências levam para o pessoal almoçar lá dentro desses restaurantes, dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. O preço é um pouquinho elevado, mas aí você faz o passeio com algumas lagoas durante o dia, depois você vai, almoça, descansa um pouquinho na rede, que o tempo que eles dão de almoço eu achei até bem maior do que precisava ser, mas aí depois você descansa um pouquinho nas redes e à tarde continua o passeio até chegar a hora de ver o pôr do sol no topo de outra duna. Nesse dia, infelizmente, eu também não consegui pegar o pôr do sol, mas foi um passeio muito bacana. No dia seguinte eu fiz o passeio Betânia, e esse passeio ele começou um pouco decepcionante por causa do seguinte: de manhã as duas lagoas que nós visitamos em Betânia foram exatamente as mesmas lagoas que eu visitei no passeio de Andorinhas.
E aí eu acho que foi a agência que fez alguma coisa que não deveria, porque na descrição do passeio falava que a gente ia em lagoas que tinham outros nomes do que as lagoas de Andorinhas. Então eu acho que eles que fizeram errado mesmo, mas eu tava com mais gente, né? Não adiantava reclamar. Então durante o dia a gente visitou as mesmas lagoas de Andorinhas que eu já tinha visto, acabei vendo elas novamente no passeio da Betânia de manhã. Mas aí de tarde, depois do almoço, que foi a mesma coisa, a gente almoçou lá dentro dos Lençóis, a gente aproveitou e aí sim eu conheci lagoas diferentes e nesse dia eu consegui pegar um pôr do sol sensacional, um pôr do sol muito bonito. Eu levantei drone, vou deixar umas imagens passando para vocês aí. O pôr do sol desse dia de Betânia foi muito legal. Mas já deu para ver, né, gente, que os passeios eles são bem parecidos, né? Você é buscado na sua pousada pelo veículo, entra nos Lençóis, roda 20 a 30 minutinhos, chega numa lagoa, desce do carro, fica 20, 30 minutinhos na lagoa, sobe no carro de novo, roda mais um pouco, fica mais 30, 40 minutos em outra lagoa, sobe no carro de novo, almoça, descansa, entra no carro de novo, mais 40 minutos numa lagoa, entra no carro, 40 minutos, mais 40 minutos numa lagoa, vê o pôr do sol e volta para sua pousada. Basicamente essa é a rotina de um dia de passeios dos Lençóis Maranhenses, tá? E aí esses foram os passeios que eu fiz lá em Santo Amaro, que saem de Santo Amaro, né? Eu já expliquei também em outro vídeo sobre como que são os acessos para entrar nas Lençóis Maranhenses a partir das bases, né? Em Santo Amaro é muito tranquilo e em Barreirinhas é um pouquinho mais complicado. Mas esses passeios de Santo Amaro tinham mais alguns que davam para fazer. Alguns que o pessoal falou que são legais também são América e Rancharias, que são outras lagoas, outros passeios de um dia inteiro. Esses, infelizmente, eu não consegui fazer, mas fica na lista para eu fazer da próxima vez. E depois desses passeios, que foram 3 dias de passeio, foram 4 passeios diferentes, né? No primeiro dia eu fiz 2 passeios. Então, depois desses 3 dias, eu fui para Barreirinhas, onde eu faria mais 3 dias de passeios. E aí, o primeiro dia de passeios em Barreirinhas foram 2 passeios no mesmo dia também, um de manhã e um de tarde. E aí eu já expliquei em um outro vídeo para vocês como que é o acesso em Barreirinhas para chegar nos Lençóis, que é um acesso muito ruim, é um acesso que leva mais ou menos 1 hora, para que você fique ali numa estrada de terra ali balançando ali dentro do carro, tendo que se segurar, um trajeto bem ruim de fazer, tem que ficar 1 hora ali se segurando. É bem assim chatinho de fazer isso todo dia. E como eu tinha comprado esse passeio que era 2 passeios diferentes, né? Um de dia era Lagoa Azul e de tarde era Lagoa Bonita, eu achei que eu ia fazer justamente isso. Eu ia de Barreirinhas para os Lençóis 1 hora, né, de manhã, depois mais 1 hora para voltar para almoçar em Barreirinhas e depois eu ia mais 1 hora para ir para o passeio da tarde e mais 1 hora para voltar. Mas acabou que não foi isso que aconteceu. Acabou que eles fizeram o passeio do dia inteiro mesmo. Eu acho que todo mundo que tinha comprado comigo tinha comprado os mesmos passeios, né? Que era Lagoa Azul durante o dia e Lagoa Bonita durante a tarde. Mas eu acho que eles poderiam já vender tudo junto, né? Em vez de vender como 2 passeios, porque todo mundo já ficou lá e almoçou no meio dos Lençóis mesmo. Eu fiquei o dia inteiro achando que eu ia... o dia anterior, no caso, né? Achando que eu ia ter que ir e voltar de Barreirinhas para os Lençóis. Na verdade, não. Eu só fui e voltei uma vez porque emendou como um passeio de um dia inteiro também. Mas eu comprei como passeios separados. Aí a Lagoa Azul é bem bonita, inclusive eles falaram que essa Lagoa Azul já foi utilizada em filmes e tudo mais. E aí depois a gente rodou mais um pouquinho, almoçamos novamente dentro dos Lençóis Maranhenses, depois nós rodamos mais, chegamos em algumas lagoas e aí nós rodamos pelo maior tempo que foi aproximadamente 1h30 depois do almoço para a gente chegar na Lagoa Bonita, que é a que fica mais longe. Nessa Lagoa Bonita foi para mim o melhor passeio que eu fiz. Para você chegar, você tem que subir uma duna muito íngreme e aí tem a opção de você subir na raça ali na areia e tem a opção de você subir uma escada mesmo. Eu optei por subir pela areia mesmo porque eu gosto de aventura, né? Mas dá para subir pela escada tranquilamente e esse é o ponto mais alto dos Lençóis Maranhenses. E quando você chega lá, você percebe que realmente é o ponto mais alto e é um lugar muito bonito, cheio de lagoas. E aí esse passeio é um pouco diferente dos outros, porque como você sobe na duna a pé, você fica ali basicamente com um terrenão para você explorar a pé, sem carros por perto, porque os carros ficaram na parte de baixo, né? Então aí você sobe, tem um terrenão e tem várias e várias lagoas e o pessoal vai se espalhando pelas lagoas, vai passeando, vai fazendo o que quiser. São várias e várias lagoas para poder aproveitar. Achei um passeio maravilhoso e depois teve um pôr do sol sensacional, que parecia que ele não ia aparecer, mas de última hora, na hora do pôr do sol, ele resolveu aparecer. Todo mundo sobe para a área mais alta lá da areia, que é perto de onde a gente subiu, né, a duna. Lá é a área mais alta e assistimos o pôr do sol de lá.
maravilhoso, um dos pôr do sol, acho que foi o mais bonito da minha vida, viu? Muito espetacular mesmo. Esse foi meu passeio preferido, que foi a Lagoa Bonita. E como eu passei junto com a Lagoa Azul, né? Lagoa Azul e Lagoa Bonita. E o legal também desse passeio é que quando depois você desce na hora de ir embora, tem algumas barraquinhas que o pessoal tá vendendo pastel, cocada, água de coco, refrigerante, cerveja, e aí eles dão um tempinho pro pessoal comer lá, assim, bem gostoso. Tava uma média de tipo R$10 um pastel, R$10 uma cocada, e tava tudo muito gostoso. No dia seguinte eu fiz um passeio um pouco diferente, que foi o passeio Rio Preguiças. E esse passeio, para ser bem sincero, eu achei ele bem mais ou menos. Bom, esse passeio ele é um pouco diferente, né? Como ele passa pelo rio, você é buscado no seu hotel de jardineira também, e eles te levam para a beira do rio, que é para você pegar um barco, que é chamado de voadeira. Um barco que é chamado de voadeira, acho que é esse o nome mesmo, que é um barco de alta velocidade, né? E aí você vai passeando pelo Rio Preguiças, que é um rio gigantesco que fica lá pertinho dos Lençóis Maranhenses e sai de Barreirinhas esse passeio. E aí você vai andando de barco. O nosso guia, ele quis passar por dentro de uma área lá que ele falou que tinha cobra, tinha jacaré, a gente ficou tudo com medo. Passamos lá por essa área, eu vi que todos os outros barcos estavam passando, tipo assim, rodeando, e a gente passou pelo meio de uma, não sei, uma floresta fechada lá. Foi legal e assustador ao mesmo tempo. A primeira parada é num restaurante que tem uns macaquinhos, que aí dá pra você brincar com esses macacos, eles sobem em você, podem roubar sua comida, roubar seus negócios se você deixar, dá pra tirar foto e dá pra subir também uma mini duna pra conferir uma lagoa que fica na beira de algumas hélices lá de energia eólica, né? Mas é uma lagoa assim, dentre as outras, ela é bem ok, nada demais. Depois a gente pega o barco novamente e vai para uma área que dá para subir num farol. São 300 e poucos degraus para você subir. E aí você tem uma vista ali da área que é uma vista assim, ok, nada demais, é uma vista. E aí depois você desce e entra no barco novamente e vai almoçar num restaurante, que esse restaurante fica na praia de Caburé, que é justamente o lugar onde se encontra o rio, que é o Rio Preguiça, e o mar. Então tem uma faixa de areia no meio, aqui é rio, aqui é mar. E aí dá para você entrar no mar nesse dia. A praia não tem a estrutura assim de um lugar turístico que teria tipo assim barraquinha com porção. Tem o restaurante lá para você comer, para almoçar, redezinha para você descansar, e se você quiser você vai por conta lá para a praia, que aí tem uma faixona de areia sem nada, mas dá para você também andar de quadriciclo se você quiser por lá, é pago à parte, né? Então, assim, foi um passeio legal, mas que também é bem ok. E no último dia eu fiz o passeio para Atins. E aí esse passeio para Atins, a gente vai para Atins, que é um vilarejo que faz parte de Barreirinhas, mas é um vilarejo à parte. Ele fica bem ali no meio dos Lençóis Maranhenses, mas também fica colado no mar. Só que também é uma praia bem... Eu postei alguns vídeos mostrando como que é, postei até um POV de como que foi, porque a gente conheceu Atins dentro mesmo, só de cima da jardineira, né, da caminhonete que a gente tava. Então eu postei um vídeo mostrando como que foi esse POV de dentro da caminhonete lá de Atins. Aí a gente conheceu algumas lagoas de manhã, depois fomos lá em Atins, paramos num beach club lá rapidinho, só o tempo do pessoal entrar no mar rapidinho, e aí depois já entramos novamente na caminhonete, fomos almoçar e depois do almoço conhecemos mais 2 lagoas, e aí depois fomos devolvidos antes do pôr do sol, já no hotel. E também no dia do passeio do Rio Preguiças, é um passeio que acaba bem mais cedo, tá? Ele acaba 3 horas da tarde, então nesses 2 dias de Atins e do passeio Rio Preguiças, não teve pôr do sol. Então, os passeios que eu tive a possibilidade de ver pôr do sol foram Emendadas e Ponta Verde, que infelizmente o sol não saiu, e Betânia e a Lagoa Bonita, que foi onde eu tive os melhores pôr do sol da minha vida. Eu filmei, vou deixar umas imagens para vocês aí. Então, esses são os passeios que eu fiz e como eu avalio eles. E além disso também tem alguns passeios que eu não fiz porque eu não estava no meu orçamento, mas tem como você alugar um quadriciclo para você rodar. Você roda junto com um guia de galera lá dentro dos Lençóis Maranhenses de quadriciclo. E outra opção também que você tem é de contratar um avião que sobrevoa os Lençóis Maranhenses, que eu achei bem legal, mas que custa mais ou menos R$1.000, estava um pouco fora do meu orçamento. Eu acabei não conseguindo parceria para fazer e não fiz. Mas quem quiser também tem a opção de andar de quadriciclo e de andar de avião para ver o Lençóis Maranhenses por cima, que deve ser fantástico. Eu infelizmente não pude fazer, mas fica aí como uma possibilidade para a minha próxima vez que eu voltar nos Lençóis Maranhenses. E assim, gente, esses foram os passeios que eu fiz e como eu avalio eles. Espero que vocês tenham gostado, que tenha conseguido ajudar vocês a escolher quais vocês querem fazer. E, enfim, para mim, as lagoas de Santo Amaro
como um conjunto são as melhores, mas o meu melhor dia de passeio foi o dia Lagoa Azul, Lagoa Bonita, que sai de Barreirinhas. Engraçado isso, né? Mas enfim, fica aí com o seu critério você avaliar todos esses passeios e saber qual que encaixa mais no que você pretende para a sua viagem. Isso foi mais um pouquinho sobre a minha viagem para os Lençóis Maranhenses. Como eu falei anteriormente, eu fiz vários vídeos em formato de vlog e também vídeos que eu estou gravando aqui agora em casa, no meu estúdio. Então, se você quiser conferir tudo, se inscreve, deixa um like que estão saindo todos esses vídeos. Tem mais de 40 conteúdos que eu estou fazendo sobre os Lençóis Maranhenses. E se você quiser viajar para lá também, você pode contratar a minha agência de viagens. Ou se você até quiser viajar por conta, mas quer um roteiro completo com todas as dicas, com roteiro de quantos dias você deve ficar, informações das bases, dicas de hotéis, restaurantes e muito mais, tem disponível também. Eu vou deixar um QR Code para você apontar o celular aqui e você consegue comprar esse guia dos Lençóis Maranhenses e confere sempre a descrição dos meus vídeos porque tem cupons de desconto para seguro de viagem, chip de internet para quem for viajar para fora, e nesse canal aqui saem conteúdos de viagem todos os dias. Então, se você gostar, espero que você deixe um like, se inscreva, que eu te vejo aqui nos próximos conteúdos, tá? Eu fico por aqui, valeu e